Seguinte, bom, eu queria ter meio que filmado mais vídeos antes do ano acabar, só que teve todos aqueles contratempos da dança que eu já expliquei no último vlog, e acabou que eu fiz as contas errado, teve certos livros que eu não consegui terminar, quando era pra eu ter terminado, eu provavelmente também não vou conseguir terminar esse ano, então eu vou fazer aqui pra vocês o último vídeo de 2023. Basicamente, vai ser um vídeo falando sobre todos os livros que eu li esse ano, né? Inclusive todos eles estão aqui, virados para vocês não terem spoiler. Então eu vou comentar um pouquinho aqui sobre eles, igual eu prometi em alguns outros vlogs. Não lembro qual exatamente agora, mas eu lembro que eu falei pra vocês que eu ia fazer um resumão, um geralzão de todos os livros que eu li esse ano, dando um pouco mais de contexto, falando um pouco mais da história, o que eu não fiz nos outros vlogs de vídeos. Alguns livros não estão aqui comigo porque eu acabei pegando emprestado do meu namorado, então acho que tem só uns 2, 3, mas então vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Eu vou deixar aqui porque, como eu falei, ele é do meu namorado, eu não tenho ele aqui comigo. Mas assim, ele é um livro muito legal, eu dei 4 estrelas pra ele. Porque eu vou confessar que mitologia nórdica não é exatamente o meu forte, eu curto mais mitologia grega e mitologia egípcia. Mas eu achei que ficou assim... ficou muito bem explicado no livro, eu gostei bastante do livro. Fala todos os contos, né, toda a história da mitologia nórdica. E assim, eu achei um livro super interessante, gostei muito mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu não posso falar muito mais da história, até porque o livro fala sobre as várias histórias do mundo nórdico. Então interessante é vocês lerem, até porque eu li isso em janeiro. Então se eu tentar explicar aqui com detalhes vai ser um pouco complicado, eu provavelmente vou falar besteira. Mas o livro tinha 216 páginas e eu gostei bastante dele. O segundo livro eu tenho aqui e foi o Bloodshot, do Gavin Smith. Pra quem não sabe, o Bloodshot na verdade é um filme, né, que foi transformado em livro. E eu vou começar pra vocês que, tipo assim, eu peguei ele muito aleatoriamente, tipo assim, muito aleatoriamente mesmo. Eu peguei ele numa feira de livros, junto com outro livro que tá aqui nessa lista, e um outro livro da Colleen Hooke, que tá aqui em cima, que eu ainda não li ainda. Bom, a história desse livro basicamente é a história de um homem que ele vai fazer uma missão, né? Ele é um soldado e afins. Só que aí quando ele tá numa viagem com a esposa dele, ela acaba, parece que sendo sequestrada, ele acaba sendo morto. Não vou falar como, porque vai ter spoilers, mas eu também não vou spoiler tanto assim pra não perder a graça. E aí depois ele acaba acordando e percebendo que ele foi usado pra um teste, né? O projeto Bloodshot. E aí ele foi usado como cobaia. Só que ele descobre que, na verdade, muitas das coisas que ele achava que sabia sobre si mesmo e sobre o passado antes de acordar como um super soldado, não é nada disso que ele tá pensando. E o livro fica muito bom. Eu só li o livro, o filme tá na minha lista pra eu assistir, mas eu ainda não tive tempo de assistir. Só que assim, eu imaginei um moço com cabelo. E quem faz ele no filme é o Vin Diesel. Mas assim... eu ainda quero ler o livro, ou ainda quero assistir o filme. Ele pra mim teve 4 estrelas. Eu acho que só não dei 5 porque eu posso até não ser tão... posso não ser tão fã assim de ação, mesmo tendo gostado muito desse livro. Mas, sei lá, eu achei que tiveram algumas partes meio... sei lá. E tipo, é um final meio aberto, assim. Então... por isso ele acabou tendo 4 estrelas comigo, mas nossa, eu recomendo muito. É um livro muito bom, é um livro muito incrível. E eu não vejo a hora de assistir o filme pra ver se é assim como eu imaginei na minha cabeça. O terceiro livro que eu li esse ano, uma hora eu vou acabar perdendo a conta. Eu vou deixar aqui, que é o grande livro da mitologia egípcia, do Claude Blanc. Ah, não falei, né? O Bloodshot teve 347 páginas. Então, esse livro, o grande livro da mitologia egípcia, é 148 páginas. Eu vou ser bem direta, teve 1 estrela. Pelo simples fato de que muita coisa que tá escrito ali é coisa errada. E eu acho que eu não cheguei a contar aqui, mas quando eu era muito pequena, meu sonho de vida sempre foi ir pro Egito. Tanto que quando minha mãe teve um dia, ela perguntou se eu queria ir pra Disney ou se eu queria ir pro Egito. Eu falei que eu queria ir pro Egito. Então, assim, pra quem viu
tudo aquilo de primeira mão e sabe das lendas, dos nomes, dessas coisas, tem muita coisa errada ali. Eu comprei na mesma feirinha que o Bloodshot, assim, eu achei a capa lindíssima, tinha tudo pra ser bom, mas assim, decepcionou muito. E é isso. Infelizmente, acho que foi a minha maior decepção desse ano. O próximo livro que eu li esse ano, eu vou parar de contar porque eu vou perder a conta, foi o livro do Dave, né? Dave Grohl, contador de histórias. Basicamente, eu não vou falar muito aqui da história e afins, porque a graça é você ver toda a história da vida dele, né? Gente, ele conta cada treta, cada coisa do tempo do Nirvana, conta a formação do Foo Fighters e afins. É muito, muito, muito legal. Ele tem 403 páginas. Eu, honestamente, só dei 4 estrelas, porque tem umas coisas, tipo assim, deixa eu começar, porque tem muita gente que acha que você não deveria dar nota pra biografias, né, ou pra diários. Eu acho que biografias, tipo assim, eu gostei da biografia dele, porque ele fala assim, uma escrita super coloquial, assim, todo mundo consegue entender, achei isso super legal do livro. Só que tem certas opiniões que ele dá sobre, tipo assim, por exemplo, rappers, tipo, falar da Cardi B, essas coisas, que são uns preconceitos muito ridículos e imbecis que muitas pessoas tiveram com ele, na época que ele era mais novo. Ele disse que não gostava disso e agora mais velho ele reproduziu. Então, eu gosto muito do Dave, mas sério, eu achei isso bem zoado, principalmente vindo da parte dele. Então eu só preciso 4 estrelas, porque assim, de tudo que é incrível no livro, esses eram comentários extremamente desnecessários. Mas ainda assim é um livro muito bom e eu recomendo bastante. O próximo livro que eu li esse ano foi o presente do meu namorado. Foi o Thanks, da Sarah Anderson. Ele é um livro em quadrinhos, né? Inclusive, a edição que ele me deu foi a em inglês. Mas é muito bonitinho, é a história de romance. São vários quadrinhos, várias sketchzinhas sobre o romance de uma vampira e um lobisomem. E a gente zoa muito falando que é literalmente a gente. Mas, gente, sério, é um livro muito bonitinho, é muito fofo, tem 99 páginas. Eu dei 4 estrelas pelo motivo de curto. Eu queria um pouco mais, eu queria, sei lá, mais conexões entre uma coisa e outra. Mas assim, é muito bonitinho, muito fofo. E com certeza é um dos meus favoritos desse ano. O próximo livro que eu li esse ano foi o Drácula, da edição da Dark Side. E assim, acho que foi um dos livros mais compridos desse ano, foram 575 páginas. Eu contei todas, deixa eu ver. Eu acho que eu contei todas as páginas do livro. Eu vou falar o seguinte, eu amei esse livro. Eu posso falar com certeza que Drácula é uma das minhas histórias favoritas. Mas eu já vou adiantar que esse livro comigo só teve 4 estrelas, pois a parte da Dark Side, no final, onde eles entrevistam pessoas que se acham que sabem do que estão falando, mas não sabem, é o que estragou completamente o livro. Fazem umas referências estranhas, dão umas coisas, tipo assim, dão umas opiniões muito irrelevantes. Eu sou uma boa entusiasta de mídias de vampiros. E assim, eles não citam Van Helsing, que querendo ou não é uma grande mídia dos anos 2000. Eles não citam Deixa Ela Entrar, que foi um dos maiores romances. Eles não citam Carmilla, que veio antes do Drácula, inclusive. Então, tipo assim, sabe? Eu achei que essa parte deu uma... Assim, toda a credibilidade que eles diziam que eles tinham, eles jogaram no lixo com esses comentários, então por isso teve 4 estrelas. Mas a história do Drácula em si tem comigo 6 estrelas, óbvio, lógico. Eu ainda quero a edição amarela, né, do livro. Essa aqui tem uns conteúdos a mais, mas assim, por mais que seja muito legal, eu acho que se você só ter a história do Drácula normal já tá o suficiente. E basicamente, é muita coisa, peraí. A história começa com o Jonathan Harker. Ele vai pra Transilvânia fazer um trabalho, né, porque ele é advogado. Ele vai pra Transilvânia fazer uns trabalhos pro Conde Drácula, que quer comprar propriedades em Londres. E aí ele, né, começa, né, tipo, o pessoal ainda avisa pra ele no meio do caminho que, nossa, essa coisa do Conde é meio esquisito, né? Ah, ele não é uma coisa muito sacra e não sei o quê. Aí o Jonathan fala, para, né? Tenho certeza que esse Conde é muito sangue bom.
Só que aí ele vai descobrindo que, na verdade, não é nada disso e que as coisas vão piorar muito pro lado deles. Enquanto tudo isso tá acontecendo aqui na Transilvânia, a namorada não, né? A noiva dele, eu ia dar um spoiler. A Mina Murray, ela vai com a melhor amiga dela, Lucy Westera, ela faz uma viagem, né, pra encontrar com a Lucy na casa da família. E aí, enquanto o Harker não responde as cartas dela e fica meio desaparecido, coisas estranhas começam a acontecer depois que o navio Demeter chega na cidade. Inclusive, eu sei que tem um livro, eu não lembro se é o Diário de Bordo do Demeter, Os Últimos Dias do Demeter, alguma coisa assim, que tá na minha lista também, eu ainda quero muito assistir, pra ter toda essa trajetória, né? Porque a gente sabe que acontece por cartas, mas ver se no filme é muito legal. Então, tem um ponto onde a história do Jonathan e a história da Mina, que eles descrevem... Basicamente, tem vários pontos de vista. É a história do Jonathan com a história da Mina, com a história do Dr. Seward, que cuida do Renfield, que, sinceramente, é um dos meus personagens favoritos do livro. Inclusive, na edição que o Bela Lugosi era o Drácula, eu adoro o Renfield daquela edição. E aí o ponto dos três acaba se juntando e a Mina transcreve tudo. Então, o que na verdade é mais legal, que é meio que um plot, é que tudo isso aqui, na verdade, é uma transcrição que a Mina fez do diário de todos eles pra todo mundo ter o documento do caso, né? E aí tem o Dr. Van Helsing, que também é, nossa, um dos meus personagens favoritos da literatura. Ele ajuda, né, no caso da Lucy, no caso do Drácula. E eu adoro esse livro, simplesmente incrível, perfeito. Recomendo muito Drácula. O próximo livro, vocês sabem que também é um dos meus favoritos, é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Ele tem 116 páginas e é a mesma coisa do Fangs, ele só tem 4 estrelas comigo porque eu achei ele curto. Essa é uma das edições mais pockets que eu tenho, não é tipo uma história comprida. Eu também comprei ele numa feirinha, acho que ele foi R$20 o livro. Eu acho que o único defeito pra mim é que eu meio que já fui ler a história sabendo do que acontecia. Eu fiz um audiolivro pro meu namorado de presente contando a história desse livro e ele achou muito confuso o livro, mas quando chegou no final ele, tipo assim, teve uma revelação muito, assim, reveladora. E eu acho que eu perdi um pouco isso, mas como eu já sabia da história, ainda assim foi um dos meus favoritos. Eu ainda tenho que procurar pra ver se tem alguma edição maior dele, porque, como eu falei, termina muito, assim, num suspense do que vai acontecer. Mas, basicamente, a gente tem o Sr. Utterson, né, que é um advogado. Ele cuida das questões do doutor e amigo dele, né, Henry Jekyll. Só que aí, um dia, ele acaba sabendo de um amigo, de um indivíduo que causou problemas para uma criança, né, deu um chutão na pequena querida. E aí, descobre que o nome dele é Edward Hyde. E, curiosamente, o Edward Hyde está no testamento do Henry Jekyll. Inclusive, para meio que abafar o caso dele ter machucado uma criança, ele pega também um cheque caríssimo assinado pelo Henry Jekyll. Então, ao mesmo tempo que o Utterson fica preocupado com o amigo dele, ele fica super curioso para saber de onde aquela criaturinha feia, esquisita, que é o Edward Hyde, tá fazendo com as coisas do Henry Jekyll. Então, eu recomendo muito esse livro, ele teve 4 estrelas. Ele é bem curtinho, a fonte dele é grande também. Eu acho que eu indiquei ele no meu vídeo de como voltar a ler, né? Então, super recomendo, um livro super ótimo. Esses próximos livros que eu li, eu vou falar deles em conjunto, que é A Queda de Atlântida, né? O volume 1, que é a Teia de Luz, e o volume 2, que é a Teia de Trevas. Eu vou só falar do volume 1, porque tudo que eu falar do volume 2 vai ser um baita do spoiler. Mas o primeiro tem 202 páginas, o segundo tem 214 páginas. E ele basicamente é o começo de uma saga que, inclusive, é muito incrível. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre. Ainda pretendo fazer um vídeo mais aprofundado, né, sobre a saga inteira. Quando eu ler pelo menos até a metade dela, eu acho que eu tenho todos os livros. Só um deles que eu tive que pegar pelo Kindle, porque não tem no Brasil. Mas estamos aí em terminar a saga. Ele basicamente conta como meio que os rituais de Avalon surgiram e como surgiram as encarnações, né, as pessoas que reencarnariam depois como Morgana e como a Viviane. E basicamente
como eu dou um spoiler sem dar tanto spoiler. Basicamente tinha as duas irmãs, a Deoris e a Domaris. E aí elas meio que viviam na Terra Antiga, cumprindo suas obrigações. Elas eram... Uma era sacerdotisa, a Domaris, e a Deoris era escriba, mas também estava no caminho para ser uma sacerdotisa. E aí elas vão... A vida delas muda quando o príncipe Mikon chega. Ele é um príncipe da cidade de Atarhat. Eu acho que assim se pronuncia, até hoje eu não sei direito. Mas ele é um príncipe de Atarhat, uma cidade de Atlântida. Então ele meio que muda completamente a vida delas duas. Aqui conta a história de como usaram a magia de forma errada. E no que causou a queda de Atlântida, né? Primeiramente, ele mostra explica, né, o porquê da Terra Antiga ser afundada e o porquê que eles tiveram que deixar a Terra Antiga para Atlântida. Mas aqui eles já dizem que há profecias e há confirmações de que em algum dia Atlântida também será afundada. E tudo isso por causa de ações de certos personagens que eu não direi quem é, mas que num outro livro que tá aqui, eu chorei muito. Mas sério, muita gente não sabe que esses dois livros existem. Eu mesma, quando pesquisei, né, sobre a saga de Avalon, fora do ciclo arturiano, porque muita gente só lê aqueles, mas se você lê só aqueles, parabéns, você leu errado, assim como a maioria das pessoas. Mas isso aqui é imprescindível pra você entender tudo o que acontece. E eu vou falar mais sobre eles no vídeo de Avalon que eu tô planejando fazer. Mas o primeiro livro, A Teia de Luz Comigo, teve 3 estrelas, 4 estrelas. O segundo livro pra mim teve 3, porque eu achei que o primeiro livro, tipo assim, foi uma linha do tempo até que ok, mas eu achei que o segundo livro foi muito corrido. Tipo assim, o começo tava meio chato, do nada um tijolo de acontecimentos acontece, assim, do nada. E então, por isso, o segundo livro comigo teve 3 estrelas, mas a história ainda é muito boa, é imprescindível que você leia esse livro se você quer ler a saga de Avalon, né? Eu tô lendo agora em ordem, pra entender todas as encarnações e todas as coisas do jeito certo. Mas mesmo como livros sozinhos, são livros muito interessantes, então super recomendo também. Eu acho que vocês já perceberam esse ano que teve meio que um tema aqui. Mas o próximo livro que eu li foi Atlântida e Outros Mundos Perdidos, do Frank Joseph. E assim, eu não vou conseguir dar um meio que spoiler, porque ele é meio que um documentário do National Geographic, um livro. Por mais que eu tenha gostado muito dele, eu dei 3 estrelas, porque basicamente, tipo assim, ele não é daqueles livros que tira a informação do butico. Ele tem muitas provas concretas, muitas provas científicas que, tipo assim, você pode pesquisar, descobertas e tal. Tem descobertas catalogadas que realmente existem para confirmar as suposições desse livro. Só que, basicamente, na verdade, isso é legal, mas no livro foi meio que cansativo também. Várias culturas têm meio que essa mesma coisa de que pessoas vieram de um lugar que afundou e aí trouxeram seu conhecimento para nossa área, entendeu? Só que, tipo assim, ele conta isso de várias culturas e aí acaba ficando, tipo assim, essa cultura se originou porque pessoas vieram de uma cidade que teve um cataclismo, afundou e trouxeram sabedoria para nós. A sabedoria de nós foi trazida porque houve um cataclismo e aí as pessoas saíram de lá para vir para cá. Houve um cataclismo e aí as pessoas com sabedoria avançada vieram para nossa região. Então ele meio que tentou falar com outras palavras a mesma coisa, mas teve várias vezes assim que eu meio que me perdi um pouco no livro. Eu tenho que pegar um dia pra ler com mais calma. Acho que, sei lá, quando eu ler mais, né, do meu TBR físico, acho que eu vou tentar dar uma relida nele. Porque ele, de fato, é um livro muito legal, eu amo documentários, mas eu, de fato, acho que eu talvez teria me perdido menos nesse aqui se ele acabasse sendo, de fato, um livro, um filme, um documentário. Um livro. Não, eu me perdi no livro. Se ele fosse um filme, um documentário ou algum vídeo, assim, normal. Mas ainda assim, ele é muito bom, ele é muito interessante pra quem gosta de estudar sobre, eu recomendo muito. Até porque, além de ter os textos, ele tem fotos muito interessantes. E no final, ele tem todos os créditos de imagens e ele tem as fontes das publicações
de matérias e afins. O que eu achei muito legal. O próximo livro que eu li esse ano, vocês já sabem que eu tenho uma grande relação de amor e ódio com ele, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Kate Bush, pode entrar. Assim, eu já falei... Meu Deus, eu tropecei de pé. Bom, eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre ele, eu vou deixar ele aqui. Então vou só dar um resuminho básico da minha opinião. Ah, não falei, né? O livro do Frank Joseph tinha 256 páginas. Esse aqui tem... Nossa, curiosamente também tem 256 páginas. Mas basicamente conta a história do Heathcliff, sendo de como ele foi meio que pra um órfão, um menino pobre, pra se tornar o dono dos Morros Vivantes, sendo o grandíssimo filho de uma puta, errando com a vida de todo mundo, fazendo a vida da Catherine Linton, a criança, Catherine 2.0, um inferno. E assim, ele é maluco, a Cathy 1 era maluca, e aí a segunda Cathy ia ficar meio doida também, mas aí coisas acontecem no livro. Olha, eu fiz um resumo inteiro do livro, então eu vou deixar aqui. Ele teve 3 estrelas. Eu acho que se eu relesse ele, eu teria uma leitura mais, sei lá, apreciativa. Ainda mais por saber que esse aqui é um dos favoritos da Bella, e dá pra perceber muito o porquê que ela é perturbada por gostar tanto de um livro desse. Mas eu ainda assim recomendo, é um clássico que eu até gosto. É assim, né, galera? Emily Brontë. Vocês esperavam o quê? Mas ainda assim, é um livro que dá pra se aproveitar. Eu gostei dele até. Não amei, eu gostei. O próximo livro que eu li esse ano teve 437 páginas e foi Os Ancestrais de Avalon, da Diana L. Paxson. Mesmo dá pra você perceber que ela estudou muito, né, toda a escrita da Marion, porque não parece que são pessoas diferentes que escreveram. Literalmente parece que foi a mesma pessoa. E esse livro basicamente mostra a queda de Atlântida. Inclusive eu chorei muito nessa parte, acho que foi um dos livros que eu mais chorei, assim, ultimamente. Ele mostra toda a parte da queda de Atlântida e mostra toda a parte da migração que eles fizeram da Atlântida caída até eles acharem Avalon. Tem toda a parte da construção do Thor, do Stonehenge, essas coisas. E basicamente conta a história do filho da Deoris, não, da filha da Deoris com o filho da Domaris, e como, pela profecia, eles é que estavam destinados a reconstruir o que seria, né, da religião deles. Meio que o Mikhail, que é o filho da Domaris, entendeu errado, queria construir uma nova Atlântida, mas a filha da Deoris, a Tiriki, ela basicamente meio que viveu assim, literalmente assim, do fundo do poço, da mata, com as tribos já do local, então eles tinham muito apoio. Mas ainda assim explica muita coisa, como por exemplo, aqui diz que a Tiriki se torna a Morgana de Avalon, o que no começo me deixou muito confusa. Eu achei que a Diana tinha, tipo assim, cometido uma gafe imensa, mas você descobre que na verdade Morgana é um título, e que o nome da Morgana no ciclo arturiano é uma homenagem a isso. Então eu achei muito, muito da hora essa referência. E assim, a Diana não dá, ela acertou completamente em cheio em fazer esse livro. E eu vou falar que assim, comigo ele só teve 4 estrelas, por quê? Parte do livro, quando o Mikhail e a Tiriki se separam, eu só tô falando o nome deles normal porque eu lembro que o nome de templo da Tiriki é Elanta, só que eu não lembro o nome do templo do Mikhail, acho que é o Sinarmen, alguma coisa assim, enfim. Mas tem uma parte quando eles separam que é o ponto de vista dela e uma parte que é o ponto de vista dele. O ponto de vista do Mikhail fica muito cansativo. Muito cansativo. Então acho que só por isso teve partes que eu pensei em dropar o livro, botar no DNF, que não terminou, porque eu achei extremamente chato.
Então, tirando isso, sei lá, eu ficava super emocionada nas partes da Tirek e na parte do Mikau eu ficava tipo, nossa, que saco, tem não sei quantas páginas dele, mas tirando isso, o livro é muito bom. E eu também gosto que nos livros da Diana / da Marion, elas usam uma escrita muito simples. Eu leio os livros de Avalon muito, muito, muito rápido. Então, o livro teve 4 estrelas, foi um dos meus favoritos desse ano. E eu não vejo a hora de terminar os que eu tô lendo pra um vídeo pra continuar lendo a saga de Avalon. Bom, pra dar uma acelerada nisso aqui, eu também vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre essa saga, porque eu li a saga Crepúsculo. Eu não vou dar muitos detalhes, até porque tem um vídeo, que eu já falei, vou deixar aqui, com todos os meus pensamentos, todas as minhas raivas, todo o meu choro, que eu chorei em Amanhecer. E basicamente, Crepúsculo, 355 páginas, 5 estrelas, incrível, perfeito, eu amo a escrita, eu amo o livro, eu li o livro em 2 dias, incrível, maravilhoso, perfeito. Com certeza um dos meus livros favoritos da vida, eu já amava o filme, com certeza eu amo mais ainda o livro. Lua Nova, 401 página, 2 estrelas. Eu não gosto de Jacob, eu não gosto muito da atitude dos lobos nesse filme, muito menos no livro, eu achei mais alongado, eu demorei 1 semana, quase 2, pra ler isso aqui. E eu já sabia que eu não ia gostar porque eu não gosto do filme, acho chato, enfim. 2 estrelas. Eclipse, 3 estrelas, pelo fato de que eu não gosto de triângulos amorosos. E eu não sei, eu acho que normalmente, acho que eu já comentei aqui no canal que eu não gosto muito de romance. Tipo assim, é um romance que, tipo assim, por exemplo, eles têm um romance, só que eles sabem que eles têm coisas maiores pra se preocupar. Tipo, no Lua Nova eles têm os Volturi, tem a Victoria, e aí no primeiro tem o James, e aí, tipo, tem todo um mistério, sabe, um suspense, tipo, não é um romance tão romântico, meloso, eu acho que, sei lá, que teve bastante disso. Tipo assim, o mundo tava acabando, e a Bella tava tipo assim, ai, tá, a Vitória tá solta por aí, mas tipo, Edward, quero que você me come. Então, por isso, 3 estrelas. Eu gosto mais que Lua Nova, mas ainda assim, sei lá, desnecessário. 446 páginas. Até o contrário. Esse aqui foi o primeiro livro de 6 estrelas nesse ano. 567 páginas. Amanhecer. A escrita é boa. Como eu já falei no livro do Crepúsculo, ou no vídeo do Crepúsculo, eu cresci com essa saga, então eu fiquei muito emocionada lendo isso. No vídeo, inclusive, vocês podem ver que no fim do Amanhecer eu chorei muito. Eu chorei no casamento, eu chorei na lua de mel, eu chorei... Nossa, eu simplesmente amei isso aqui. E se você quer uma opinião mais profunda com todos os detalhes, porque eu fiz quase um TCC sobre a saga Crepúsculo e sobre Amanhecer, novamente assista o vídeo. Perfeito, 6 estrelas. Um outro livro que eu li esse ano, mas não tá aqui comigo, é O Pequeno Príncipe, do Antoine. O nome tá na capa, eu não falo francês, não vou arriscar estragar o nome da pessoa. 2 estrelas, 95 páginas. Mesmo sendo um livro curto, eu demorei um pouquinho pra ler, porque, não vou mentir, eu achei chato. Eu não sei, eu acho que ele talvez passe uma mensagem que, tá, talvez pessoas precisem, mas sei lá, eu não acho que eu precisava. Acho que, sei lá, era uma coisa meio óbvia que ele meio que tentava passar. Então, não sei, eu só realmente não achei tudo isso. E por isso teve 2 estrelas. Mas já posso dizer que li O Pequeno Príncipe. O próximo livro que eu li foi Frankenstein, da Mary Shelley. Esse é o livro favorito do namorado, inclusive eu comento no vídeo, né, dos livros de Halloween, que tadinho, né? Eu sei que é o livro favorito dele, mas só não me apeteceu tanto. Tem 111 páginas. Eu acho que, sei lá, sempre falava, ai, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein. Eu acho que ele colocou uma expectativa muito grande pra mim que, sei lá, só não foi atendida. E eu acho que foi um tiro no pé eu ter lido isso aqui depois de ler O Médico e o Monstro.
porque, inclusive falo do Magic e o Monstro aqui, eu acho que o Magic e o Monstro meio que pegou os elementos disso aqui e conseguiu fazer algo um pouco melhor, sabe? Pegou isso aqui e evoluiu, porque tem, igual até fala aqui do mito do Prometeu, né? Que ele foi amaldiçoado e aí toda vez iam comer o fígado dele pelas coisas que ele mesmo fez. E querendo ou não, Frankenstein e o Magic e o Monstro são a mesma história, com alguns fatores diferentes. Porque se eu falar isso, eu vou dar um spoiler. 3 estrelas. 3 estrelas. É um livro bom. Esperava um pouco mais. Quero uma daquelas edições maiores pra ver se tem um pouco mais conteúdo que isso. Eu não vou falar mais, porque vai ser um spoiler. Eu vou estragar a surpresa dos 2 livros. Meus amigos, como zoa meu namorado, Inari Lovers. Temos aqui o segundo livro de 6 estrelas do ano. Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Ele tem 444 páginas. Assim, eu vi esse livro quando a Hayley Pham gravou, só que ela também não deu muitos spoilers, não falou basicamente nada do livro, só leu. Gente, isso aqui é uma montanha russa. Eu li isso aqui basicamente em 2 dias. Inclusive eu não me segurei, era pra eu ter lido outro livro depois desse, fui lá e li a sequência. Tô com o 3º livro aqui, mas estou com um leve cagaço de ler. Mas enfim, basicamente conta a história de uma moça que não acreditava que o Saul Sein era a pessoa que matou a Andy Bell. Então ela meio que vai fazendo toda uma investigação sobre, até ela descobrir coisas que botam a vida dela e dos seus familiares em perigo. Mas é tanto plot twist atrás de plot twist nesse livro, que assim, ele é simplesmente incrível. Simplesmente uma das minhas leituras favoritas desse ano, se não a favorita. Eu amei essa saga, eu amei a leitora, a escritora. Eu amei o jeito que ela escreveu o livro. Esse livro é simplesmente perfeito. Eu não tenho mais como escrever ele melhor. E logo em seguida eu li a sequência, que é Boa Garota Segredo Mortal, onde explica o título do primeiro livro, porque depois ela acaba fazendo um podcast pra contar a história, e aí ela acaba dando o nome de Manual de Assassinato para Boas Garotas, segundo o irmão do Saul, que é o Ravi Sein. Eu não posso dar muitos spoilers, mas nisso aqui, não é spoiler, tá inclusive escrito aqui atrás, que o irmão de um amigo dela acaba sumindo, né, do nada desaparecendo depois de uma festa. E então ela tem que resolver o mistério. Só que aí vão brotando coisas de outros personagens. E é o plot twist atrás de plot twist. Esse aqui foi 5 estrelas, mas ele não decepcionou. Eu não imaginava que o que ia acontecer nesse livro ia ser tão ferrado desse jeito. Mas é muito incrível. E me fez ficar com medo pelo que vai acontecer com os meus personagens favoritos, meus pequenos queridos, meus nenéns, no próximo livro que está aqui em cima, na minha prateleira, e eu estou com um pouco de medo de ler. Mas enfim, 5 estrelas, incrível, 429 páginas. Depois tivemos Evocação, da Marcia Kupstas. Ele tem 160 páginas, 4 estrelas, vou ser bem sincera. Vou falar rápido dele porque, enfim, basicamente uma família, né, um grupinho assim de jovens faz uma viagem. Só que aí umas coisas estranhas começam a acontecer quando um deles rouba um santinho de um túmulo, quando eles vão visitar uma praia que perto de lá tinha um cemitério. E aí acabam acontecendo coisas esquisitas, talvez possessões, só que o que eu não gostei no final do livro é que ele tentou explicar tudo isso que aconteceu com ciência, o que me deixou muito brava. Eu acho que, sei lá, se tornou muito genérico, se tornou muito chato. A autora podia ter feito algo muito legal e ela resolveu fazer, sei lá, o mais simples e preguiçoso e mais chato no final. É um livro bom até o final, então por isso ele teve 4 estrelas. E, inclusive, o livro me deu medo quando eu tava lendo. Tipo assim, 4 horas da manhã sozinha no meu quarto. Ele me deixou com muito medo pra no final ser um final, assim, bem chatinho, preguiçoso. Fazer o quê? E o último livro que eu li por inteiro, eu ainda tô lendo um livro esse ano, mas eu não sei se eu termino, foi O A Paciente Silenciosa,
do Alex Michaelides. E assim, 349 páginas. Vou falar que o começo do livro achei muito bom, a premissa achei muito boa, mas é tipo Morro dos Ventos Vivantes, é meio que um livro feito para que a mulher principal do livro se ferre, todo mundo aqui se ferra, os homens são uns imbecis, eles só fazem coisa errada e ninguém faz nada sobre eles, eles usam e abusam das mulheres como eles quiserem, e no final muitos deles saem impunes e não acontece nada. E eu vou ser bem sincera, eu não gosto desse gênero de livro. Eu acho que você podia fazer tantas outras coisas do que só fazer uma personagem que vai ser taxada de louca, que vai ser taxada de fraca, que vai ser internada, que não consegue se defender nem nada. Até porque, sinceramente, a Alicia Berenson, que é a personagem principal desse livro, não fez nada de errado. Leia o livro e você vai entender o porquê. Mais 3 estrelas, eu esperava muito mais. Eu vi no vídeo da Brianna Kwan, e realmente ela também achou o livro bem meh, e eu acho que eu achei mais meh ainda do que ela. Mas esse foi o último livro que eu li esse ano. Então, basicamente, com todos esses livros, terminamos os meus livros lidos de 2023. Eu confesso que eu tinha uma meta de 25 livros, mas eu não consegui cumprir, eu só li 22. Até porque no começo do ano eu não li tantos livros assim, a maioria dos livros eu li do meio do ano até o fim do ano, né? Então por isso eu acabei não completando meu objetivo, mas ano que vem eu acho que eu vou dobrar o objetivo, porque eu tô mais ativa nessa, né, de ler os livros. Tem um cachorro latindo do fundo, mas ele não vai parar de latir, porque meus vizinhos não cuidam tão bem do mini pequeno. Mas eu tenho que terminar o vídeo. Então, eu espero que ano que vem voltemos aqui com muito mais livros lidos no próximo ano. Então, desejando aqui pra vocês boas festas, que vocês tiveram um bom Natal, que vocês tenham um ótimo ano novo e a gente se vê no ano que vem. Curta, comenta, compartilhe e se inscreva aqui no canal e eu vejo vocês no ano que vem com próximos vídeos. Deixe sugestões aqui embaixo do que vocês querem ver no ano que vem. E é isso!